Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento. Vamos continuar com o estudo sobre escatologia. Hoje é a parte 3 do estudo. Vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, o que é o Tribunal de Cristo? A seguir, o que é o galardão? Como será o galardão no céu? As 5 coroas, o Tribunal de Cristo na Bíblia. Considerações sobre o Tribunal de Cristo. Considerações finais, quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. Depois do arrebatamento da Igreja, terá início um período de 7 anos, conhecido como a Grande Tribulação. Nesse período, o Anticristo governará a Terra segundo a eficácia e o poder de Satanás. Ao mesmo tempo, no céu, acontecerão 2 grandes eventos, o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Nesse estudo, aprenderemos sobre o Tribunal de Cristo. Item 2. O que é o Tribunal de Cristo? Logo de início, é importante esclarecer que o Tribunal de Cristo não é para condenação. O julgamento para condenação acontecerá somente depois do milênio. Todos aqueles que participarem do Tribunal de Cristo foram arrebatados e tiveram seus corpos glorificados. No Tribunal de Cristo, cada salvo receberá a sua recompensa de acordo com o bem ou o mal que fez. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, diz: porque todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Item 3. O que é o galardão? Primeiramente, é importante entendermos que galardão é diferente de salvação. Nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, pois um dia reconhecemos que Ele morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Quando recebemos Jesus em nossas vidas, estamos dizendo: obrigado, Senhor, porque Tu pagaste a dívida do meu pecado diante de Deus, morrendo em meu lugar. Assim, por meio da fé em Jesus, nós somos justificados por Deus e Ele muda a nossa posição de condenados para justificados, ou seja, de não condenados. Galardão, por sua vez, é uma recompensa dada por Deus por causa das obras que praticamos em obediência à sua vontade. Item 4. Como será o galardão no céu? Na verdade, nós não sabemos como será o galardão que cada salvo receberá no céu, uma vez que a Bíblia não trata a respeito desse assunto diretamente. Sabemos, porém, que na vida eterna todos os remidos pelo sangue de Jesus Cristo estarão completamente realizados, desfrutando de um estado de glória inimaginável. O que importa hoje é entendermos que a promessa da vinda do Senhor terá o seu cumprimento. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, está escrito: Cristo vem sem demora e com ele está o galardão para cada um segundo as suas obras. Observação: de acordo com alguns teólogos, os galardões que serão dados no Tribunal de Cristo são chamados de coroas, as quais são um símbolo de realeza. Devemos considerar aqui que os galardoados por Jesus reinarão com ele. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, está escrito: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Considera-se que as posições de honra para os salvos no reino vindouro serão determinadas pela fidelidade, consagração e comunhão com Deus e também pelo serviço prestado a Ele. Item 5.
As 5 coroas. Conforme dito, de acordo com alguns teólogos, o galardão consistirá em coroas que os salvos receberão de acordo com o seu serviço prestado a Deus. As 5 coroas são a coroa da vida, coroa incorruptível, coroa da alegria, coroa da glória e coroa da justiça. Veremos a seguir a que se refere cada uma dessas coroas. Número 1, a coroa da vida. Essa coroa é mencionada 2 vezes nas Escrituras, Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e Tiago capítulo 1, versículo 12. Ela é identificada como a coroa de mártir, pois será dada ao salvo por sua fidelidade até a morte. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Item 2, a coroa incorruptível. Essa coroa é mencionada em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 a 27. Nesse texto, Paulo se refere ao serviço e sua recompensa. Ele fala a respeito de sua dedicação para ganhar almas para Jesus. Ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Observação 1. Nos dias de Paulo, os cidadãos gregos nascidos livres eram os únicos que tinham permissão para competir em jogos para receber uma coroa em caso de vitória. De modo semelhante, somente os salvos poderão pleitear a coroa incorruptível. A grande diferença aqui é que todos os remidos poderão recebê-la, pois não haverá competição como nos jogos dos tempos de Paulo. Para isso, é necessário termos uma vida vitoriosa, triunfando sobre o mundo e as coisas que há no mundo, até completarmos a nossa carreira e guardarmos a nossa fé. Observação 2. Conforme já dito, o galardão não se trata de ganhar a salvação, pois nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Receberão galardão os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ou seja, os salvos arrebatados no dia do arrebatamento da igreja. Número 3, a coroa de alegria. Essa coroa está reservada para os ganhadores de almas. Todas as pessoas que nós levamos a Jesus serão a nossa coroa de alegria na sua vinda. E esse deve ser um incentivo para todos nós. Que grande a alegria de um servo de Deus quando vê que alguém teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus, e isso foi resultado de seu esforço e sua dedicação. Em Filipenses capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Número 4, coroa de glória. Esta será a recompensa de todos aqueles que alimentam o rebanho do Senhor, sendo pastores fiéis a Deus. As almas que foram confiadas ao ministério de um pastor devem ser bem cuidadas e alimentadas com o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4, nós lemos: aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Número 5, a coroa da justiça. Paulo fala dessa coroa que será dada pelo justo juiz, porque o Senhor é justo em recompensar aquele que é fiel e guarda a fidelidade.
Será dada a todo aquele que amar, desejar, ansiar, valorizar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Item 6. O Tribunal de Cristo na Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 a 15, o apóstolo Paulo nos fala a respeito do Tribunal de Cristo. O texto bíblico diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. No Tribunal de Cristo, as obras serão consideradas como se fossem ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Veremos a seguir o significado de cada simbologia. Letra A, ouro, representam as obras que foram feitas com o objetivo de glorificar a Deus. Tudo que o cristão fez para a glória de Deus será enquadrada na classificação ouro. Letra B. O significado da prata é redenção. As obras figuradas em prata representam as obras que foram feitas pela fé em Jesus Cristo e não por meio de esforços humanos. No Antigo Testamento, a prata era utilizada para o pagamento das expiações. No Novo Testamento, Jesus Cristo foi o pagamento de nossa salvação, mediante a sua morte vicária e expiatória. A morte vicária e expiatória de Jesus Cristo. Vicária, porque foi uma morte substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar. E expiatória, porque um preço foi pago, e o preço foi a sua morte na cruz do Calvário. Letra C. Pedras preciosas simbolizam o Espírito Santo dado pelo Senhor como um adorno para sua noiva. Pois antigamente os noivos adornavam as suas noivas com joias. As obras figuradas por pedras preciosas representam aquelas que foram feitas pelo poder do Espírito Santo. Letra D. Madeira simboliza as coisas humanas e a figura da árvore que cresce por si mesma. Esse tipo de obra não tem o objetivo de glorificar a Deus, não foi feita pela fé em Jesus e não foi realizada no poder do Espírito Santo. Por causa disso, será consumida pelo fogo nesse dia. Devemos nos lembrar do que disse João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Letra E. Feno simboliza o trabalho que foi feito por costume, sem experimentar o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. São obras que são realizadas sem vida e na sequidão espiritual, como se fosse uma obrigação que tem que ser cumprida. Essas obras serão consumidas, assim como a erva seca é consumida ao ser lançada ao fogo. Letra F. Palha. A palha não tem consistência nem resistência. O vento a leva com facilidade e não resiste à força do fogo. A palha representa as obras feitas sem firmeza, sem a devida fé no Salvador.
Quando formos nos dedicar à obra de Deus, devemos buscar uma renovação de nossa fé e firmeza no Senhor, pedindo-lhe a capacitação do Espírito Santo e que tudo seja feito para a sua glória. Concluindo, no dia do julgamento do tribunal de Cristo, todas as obras serão provadas como que no fogo. Se forem consumidas, não serão recompensadas. São as obras simbolizadas por madeira, feno e palha. Aquelas que resistirem à provação servirão como base para o galardão que o Senhor Jesus dará a cada um. São as obras simbolizadas por ouro, prata e pedras preciosas. Item 7. Considerações sobre o Tribunal de Cristo. Letra A. Todos os fiéis em Cristo terão as suas obras julgadas com justiça e depois disso receberão galardão pelas obras que forem provadas e aprovadas. Como dito, aquelas simbolizadas pelo ouro, prata e pedras preciosas. Letra B. Não se trata de um julgamento de pecados, pois todos aqueles que participarão do tribunal de Cristo já estão salvos em Jesus. As obras praticadas pelos salvos é que serão julgadas. Aquelas que forem aprovadas servirão de base para o recebimento do galardão. Letra C. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, está bem claro que o Senhor Jesus será o reto juiz que fará o julgamento no tribunal de Cristo. Paulo disse assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Letra D. As obras serão julgadas de acordo com os critérios definidos por Deus. Nós cremos que obras realizadas para o mérito próprio e para a projeção pessoal, por exemplo, não serão aprovadas. Outro tipo de obra que não será aprovada será aquela feita sem a devida fidelidade e sinceridade de coração diante do Senhor. O fogo divino vai purificar e revelar qual é a verdadeira intenção do coração. Letra E. O ouro, a prata e as pedras preciosas representam as obras que foram realizadas no fundamento que é Jesus Cristo e que serão provadas e aprovadas. Tudo que nós fazemos no Senhor e para o Senhor, e tudo será provado pelo fogo no dia do tribunal de Cristo. Letra F. As obras comparadas a madeira, feno e palha serão aquelas que, ao serem provadas pelo fogo, não subsistirão. As obras serão consumidas, não haverá galardão para elas. No entanto, aquele que tiver suas obras consumidas estará salvo e viverá a eternidade com Cristo, pois somente os salvos participarão do tribunal de Cristo. Letra G. Os pastores darão conta dos seus rebanhos. O escritor aos Hebreus nos alerta: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Hebreus capítulo 13, versículo 17. É importante esclarecer aqui que o pastor não deve ser negligente em relação ao cuidado espiritual dispensado à igreja. Por outro lado, cada cristão deve estar consciente de que precisa viver de acordo com a palavra de Deus, não sendo negligente com sua vida espiritual. Muitas vezes o pastor não poderá ser responsabilizado por causa de cristãos que não têm compromisso com Deus e que por causa disso podem sofrer sérias consequências em suas vidas. Letra H. Cada um de nós dará conta dos talentos, habilidades e dons recebidos da parte de Deus. Precisamos utilizar os nossos talentos de acordo com o que Deus nos deu e assim produzirmos fruto para o seu reino. Deus tem um chamado para cada um de nós e devemos cumprir fielmente o nosso ministério. Dessa forma, Deus se agradará de nós. Paulo disse a Timóteo:
Cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Letra I. O nosso trabalho em nossa jornada cristã será provado. Jesus é o nosso fundamento e nós precisamos ver o que estamos edificando sobre esse fundamento. Como tem sido nossa vida espiritual? Será que estamos produzindo frutos aceitáveis diante do Senhor? Precisamos fazer uma séria reflexão sobre como estamos edificando nossa casa espiritual sobre o fundamento que é Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, Jesus diz que nós devemos produzir frutos que permaneçam. Item 8. Considerações finais. No tribunal de Cristo, todos aqueles que viveram com fidelidade verão que valeu a pena suportar as aflições do tempo presente. Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 18, que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Para concluir o estudo sobre o tribunal de Cristo, vamos meditar com seriedade nos versículos abaixo. Primeiro vamos ler 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. O texto bíblico diz assim: Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Agora leremos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Item 9, quadro resumo do estudo. Começamos com a introdução, depois nós falamos o que é o Tribunal de Cristo, o que é o galardão, como será o galardão no céu, as 5 coroas da vida incorruptível, alegria, glória e justiça. O tribunal de Cristo na Bíblia, nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 15, que fala sobre as obras que serão provadas pelo fogo. As obras aprovadas, figuradas como ouro, prata e pedras preciosas, servirão de base para o galardão. E as obras reprovadas, figuradas como madeira, feno e palha. Considerações sobre o tribunal de Cristo e as considerações finais. O canal Palavra de Vida conclui assim a parte 3 do estudo Escatologia, o Tribunal de Cristo. Foi o assunto que nós vimos hoje. Inscreva-se no canal Palavra de Vida, clique no sininho para receber avisos quando novos vídeos forem publicados. Dê o seu like, compartilhe o link com irmãos e amigos e, se desejar, deixe um comentário. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.